Olá, eu sou Gilberto. Você está no Filosofando na Penumbra. Seja bem-vindo. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Olá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo meio que no improviso e na correria, porque não podemos deixar de passar o calor dos fatos quando eles acontecem. O problema é que os fatos, nesse caso, revelados nessa semana, a partir de quarta-feira à noite, ultrapassa o conceito de calor. É, na verdade, uma bomba ou um napalm no Brasil como um todo e até no mundo. Muitos de nós, porém, já sabíamos que isso seria apenas uma questão de tempo para que viesse à tona. Então eu gostaria de separar alguns tópicos dessa questão toda e fazer algumas considerações ou análises abertas para que a gente possa discutir junto os desdobramentos aqui expostos. Eu quero pressupor que vocês já tenham se informado a respeito do caso, portanto não vou narrá-lo em todos os seus detalhes, mas pegar os pontos que eu julgo mais importantes e tecer algumas considerações. Resumindo, o Joesley, um dos donos da JBS, que é a maior exportadora de carne processada do Brasil e uma das maiores do mundo, durante o inquérito que responde junto à Procuradoria-Geral da República, propôs participar do programa de delação premiada, declarando que possuía provas de que Aécio Neves, presidente do PSDB e senador da República, e segundo lugar no último pleito democrático aqui no país, pediu recursos para ajudá-lo na sua defesa junto às acusações que ele provavelmente vai receber na investigação da Lava Jato. Alega também ter provas por áudio gravado e alguns vídeos de que o presidente da República, Michel Temer, teria dado aval para que fosse pago uma mesada para o Eduardo Cunha manter o silêncio na cadeia, caracterizando assim uma obstrução de justiça. Além disso, o inquérito aberto a partir dessa delação coloca dois crimes nas costas de Temer: corrupção passiva e organização criminosa. Tanto Temer quanto Aécio estavam já enlameados por diversas acusações ou citações de outros delatores, mas até o momento a justiça ainda não tinha ido diretamente contra eles. Inclusive era motivo de críticas de muitos de nós que até então Aécio Neves era inexpugnável. Bem, o Joesley declara, mas também, porém sem provas contundentes, que mantinha contas no exterior destinadas a pagamento de propina tanto para Dilma quanto para o Lula. Só que o fato de haver uma conta que ele alega ter esta função, sem que haja algum documento de transferência ou do saque que leva ao destinatário desse dinheiro, é uma acusação meio que vazia, vamos combinar. Mas chega a ser engraçado, porque eu li ontem ou hoje, eu vi um vídeo do Reinaldo Azevedo, um dos ícones aí da direita nossa, alegando que tudo isso poderia ser uma armação de Lula. Digo que há uma conspiração contra o presidente Michel Temer para derrubar o presidente Michel Temer. E na origem dessa conspiração estão os irmãos Batista, que foram os mais fiéis aliados de Lula durante o governo. Eu estou fazendo esse vídeo até para oferecer um outro tipo de especulação para que vocês julguem qual faz o maior sentido. De qualquer forma, espanta sobremaneira não só o furo ter sido dado por um veículo que apoiava essas duas figuras, como todo o destaque efusivo que a Globo deu quando até então era claro o favorecimento que prestava para eles.
é preciso então a gente fazer uma especulação um pouco diferente a partir disso do que o Reinaldo Azevedo ousou fazer. Se realmente formos esse House of Cards todo, que fica explícito na vida pública brasileira, não seria de se espantar, por exemplo, que estejamos diante da fabricação de 2 bois de piranha, que serão processados, condenados em um processo cheio de fragilidades comprobatórias, para que de repente se legitime a continuidade do processo atual contra Lula, também com diversas fragilidades, e com ausência de provas que comprovem a propriedade do triplex, para que ele seja impedido de disputar a próxima eleição. Talvez essa especulação ajude-nos a entender também por que, por exemplo, o João Dória, prefeito de São Paulo, está sendo absolutamente blindado de todas as formas nos desmandos e autoritarismos que ele comete frente à prefeitura. Talvez nós estejamos diante de um caso, de uma reedição do fenômeno Collor, o famoso caçador de Marajá, fabricado tanto pela Globo quanto pela Veja nos anos 90. É de se pensar, né? E essa reedição constrói a figura de um gestor arrojado, capaz de tirar o país do buraco, através daquelas mesmas receitas que nos levou a um buraco muito pior nos anos 90. Privatizações suspeitas, exclusão social, acesso irrestrito do capital internacional para enriquecer às nossas custas e através dos nossos sacrifícios. O fato é que até agora o áudio do Temer é ambíguo e não prova sem sombras de dúvidas esse aval alegado. O áudio editado, ele foi editado, segundo informações, me parece mais de 50 vezes, mas de posse da Procuradoria-Geral da República desde o início de abril, não deixa claro e nítido que Temer falava sobre essa tal mesada de Cunha para que ele mantivesse o segredo calado, se mantivesse calado na cadeia. Eu quero crer, de verdade, fora de especulação agora, que essa edição tenha sido feita pela própria Procuradoria-Geral da República. Seria muito amadorismo que uma Procuradoria-Geral recebesse um áudio que corrobora uma delação premiada de suma importância, sem que eles investigassem se esse áudio foi adulterado de alguma forma. Se eles fizeram isso, é muito amadorismo. Agora, se eles verificaram e aceitaram como prova, como é que se espera, a edição então foi feita por eles. Isso me parece que fica claro. E sendo feita por eles, é muito possível que eles tenham retirado os trechos específicos em que Temer realmente se incrimina e aí armou uma arapuca para o senhor vampiro. Porque ele já fez dois pronunciamentos, negando totalmente, falando que o Joesley é um falastrão, o que não deve ser mentira, mas é óbvio que ele tenta desqualificar a credibilidade da delação do Joesley, mas pode ter sido uma bela arapuca armada para o senhor Temer. Espero que sim. De qualquer forma, é muito suspeito um presidente da República receber um empresário que está sendo investigado, objeto de um inquérito, dentro do Palácio do Jaburu, sem registro de entrada, depois do expediente, e ainda assim tomar conhecimento de que esse cidadão, ou esse criminoso, comprou um promotor para lhe passar informações privilegiadas sobre o seu próprio processo,
e não ter denunciado esse fato. No mínimo, isso caracteriza a falta de decoro e conivência com o crime. Por lei, todo servidor público tem o dever de comunicar ao Ministério Público qualquer ato ilícito que ele presencie ou venha a saber, podendo ser acusado e condenado se não o fizer. Por fim, muita gente está pedindo por eleições diretas já. Meu senso de justiça imediato é extremamente favorável a essa ideia. Porém, a minha coerência contradiz esse sentimento meu. Se formos contra o atual governo, sem legitimidade, ao mudar as regras do jogo durante uma partida, propondo a PEC de congelamento dos gastos, eu não consigo ver com bons olhos sermos favoráveis a mais uma PEC para que seja permitido haver eleições diretas agora. Primeiro que colocar um novo presidente eleito num congresso podre como o nosso não vai resolver nada. Segundo que não posso recomendar ou apoiar aquilo que critiquei naqueles a quem discordo politicamente. Só uma mudança na Constituição, que seria mais uma, permitiria que houvesse eleições diretas depois de 50% do mandato atual ter transcorrido. O que a Constituição prevê é uma eleição indireta, a ser coordenada pelo próximo da linha sucessória. O que deverá ser, provavelmente, a ministra do Supremo, a Carmen Lúcia, já que tanto Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, quanto Eunice Oliveira, presidente do Senado atualmente, têm inquéritos abertos no Supremo também. Finalizando, então, talvez seja o momento do Brasil parar. Pensar, limpar as próprias feridas e se propor, em 2018, que o candidato que mereça ser votado por nós deve incluir em seu programa coisas realmente importantes. Coisas que serão cobradas cotidianamente pela população. Como, por exemplo, a revogação total dessa PEC de teto dos gastos, o retorno das verbas remanejadas da Previdência para pagamento da dívida, a auditoria dessa dívida pública e sua renegociação, e principalmente uma política econômica de desenvolvimento do país que reflita um projeto real de autonomia e de crescimento sustentável para o Brasil. Até lá, que todos os dias as ruas estejam repletas de manifestantes dando o seu recado, que estaremos de olho, que não aceitaremos mais isso e que nem os antigos tubarões, nem os aventureiros fabricados pela mídia terão vez conosco a partir de agora. Posso sonhar, não posso? Até mais, obrigado. Renunciarei. Repito, renunciarei.